1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gente já começa de uma forma assim extraordinária. Dê graças em tudo o que te acontece, dê graças por onde você passar, dê graças por todas as situações, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida em Cristo Jesus. Então, a grande vontade de Deus é que a gente tenha uma coisa no coração chamada gratidão. Para a gente chegar lá em adoração, eu tenho que passar por gratidão. Para a gente poder adorar a Deus, eu tenho que começar com a gratidão. E o que é a gratidão? É o reconhecimento de que Deus está nos abençoando. Gratidão é o reconhecimento a Deus de que Ele está nos salvando por Cristo Jesus. Gratidão é a gente olhar para nosso Deus e falar: Senhor, eu não sou nada, mas eu conheço a Tua grandeza, eu compreendo a Tua grandeza, e eu me prostro diante da Tua grandeza, e eu sou grato porque o Senhor me amou sem eu te amar primeiro. O Senhor me amou sem eu te conhecer primeiro. E o Senhor deu a vida do seu filho por mim, sem eu merecer. Gente, é para ter gratidão ou não? É para ter gratidão ou não? Agora, às vezes, a gente não para pensar nisso. Então, como a gente vai entrar nessa lei da adoração, eu preciso colocar em prática, em primeiro lugar, a gratidão. Eu preciso estar sempre ciente do meu tamanho. Eu preciso estar ciente da minha pequenez. Eu tenho que entender que eu sou pequeno, que eu sou limitado, que eu tenho falhas, que eu tenho doenças, que eu tenho males, que eu tenho um monte de coisa. Mas Deus me ama do jeito que eu sou. Deus me resgatou do jeito que eu sou. Então, a gratidão é a gente pegar e reconhecer isso. E como a gente faz isso? Na prática. É todo dia. É todo dia, gente. É todo dia. Então, 1 Tessalonicenses 5,18 são todos os dias. Em tudo dai graças. É na hora de acordar, é na hora de comer, é na hora de dormir, é na hora de qualquer coisa. Senhor, muito obrigado. Não era merecedor disso e o Senhor está me abençoando. Senhor, muito obrigado. Isso deve ser uma prática, meu irmão, meu querido irmão, uma prática de reconhecimento do poder de Deus da pequenez humana, uma prática diária de obrigado, Senhor, porque me resgataste sem eu merecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus. E quando a gente conhece a palavra de Deus, e quando a gente vai se aproximando da palavra de Deus, mais nós vamos tendo conhecimento de Deus. Eu conversava hoje com meu amigo Bené, usado por Deus hoje para me abençoar, e uma bênção maravilhosa sobre a minha vida. Estava lá Bené e eu comentava com ele, que eu falava para Deus assim: Deus, eu não te conheço, eu só conheço o que o Senhor se revela a mim. Eu não compreendo a tua grandeza, não dá para compreender. Meu cérebro é uma ervilha perto de um oceano do que a tua grandeza. Eu não vou poder te conhecer, te compreender, Senhor. Eu só vou compreender o que o Senhor se revelar para mim. E por isso que o Senhor já se revela para mim, eu já te considero muito grande. E aí é a gratidão. É o reconhecimento da nossa pequenez e da grandeza de Deus, expressa para Deus. Pode ser expressa numa oração, pode ser expressa numa redação, pode ser expressa num cântico, pode ser expresso num comportamento e pode ser expresso na obediência que nós vamos ver aqui. Então, gratidão a Deus tem que ficar todos os dias. A gente faz as coisas, alguém faz alguma coisa, a gente às vezes nem agradece. Perdemos um pouquinho esse hábito. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês é, número 1, prática da gratidão. Todo dia de manhã, primeira coisa para fazer, sair da cama, dobrar joelho, Senhor, eu sou grato. É a primeira coisa. Quer entrar nessa lei de adoração? Quer entrar nessa prática para se aproximar mais ainda do poder de Deus? Acordou, dobrou o joelho, graças te dou, Senhor, porque acordei.
Graças te dou, Senhor, pela vida que o Senhor está me dando. Graças te dou por tudo aquilo que está acontecendo na minha vida. Graças te dou, graças te dou, graças te dou. Número 1. Aí nós vamos para uma forma que a gente vai chegar da gratidão para a adoração. Olha só, está lá em Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 11, que diz assim: guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus. Ou seja, ele diz assim, toma atenção, toma cuidado, para que você não se esqueça do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, estatutos e ordenanças, preceitos, e ainda a gente tem, sabemos que também tem juízos e testemunhos. Então, ele diz assim, olha, meu amigo, você, minha querida Osélia, que está aqui, Ana Maria Domingues, a vocês, ele está dizendo o seguinte, eu vou dar uma orientação para vocês não se esquecerem de mim. Porque, às vezes, as pessoas se esquecem de mim, Deus está falando. Para vocês não se esquecerem de mim, vocês vão precisar observar os meus mandamentos. Eu quero que vocês observem os mandamentos. A palavra mandamentos aqui que é mitzvah. O mitzvah são os 10 mandamentos, que é do caráter de Deus. São mandamentos que a gente tem que cumprir na vida toda. Mandamentos que não salvam. Os mandamentos não salvam. Os mandamentos são instruções de comportamento. Os mandamentos são instruções de caráter. Não adorar outro Deus, não matar ninguém, não mentir. Então, todos aqueles 10 mandamentos, eles expressam o caráter de Deus, e Deus quer que esse caráter esteja em nós. Então ele está dizendo aqui, Vinícius e Detinha, ele está dizendo o seguinte, se você quer ficar comigo e não me esquecer, se você, Clarenita, que está entrando agora aqui também com a gente, você não quer me esquecer, guarda os meus mandamentos. Então isso é uma parte de comportamento, eu tenho que estar guardando esses mandamentos. Ele diz ali também, e outra coisa, mandamentos, mitzvah, é que saiu da voz de Deus, tá? Saiu da voz de Deus para o povo. Então o mandamento é uma linha de caráter para ser vivida. Ela não é para salvação, mas ela é para comportamento, para orientação. Eu quero que o meu povo me adore acima de qualquer coisa. Eu quero que o meu povo me ame acima de qualquer coisa. Eu quero que o meu povo não tenha outros deuses. Então isso é a prova do amor que a gente tem a Ele, do nosso reconhecimento e gratidão a Ele. Porque pensa bem, gente, dentro de um tempo, nós não estaremos mais nesta terra. Dentro de um tempo, nós estaremos direto com o Senhor. Pergunto a você, será que lá também nós teremos livre-arbítrio ou não? Será que lá nós poderemos decidir ou não? Será que lá nós vamos tomar decisões ou não? Mas as decisões vão ser por amor ou vão ser por obrigação? Vão ser porque nós somos obrigados a isso. Então o que Deus está nos ensinando nessa noite é, seja grato pelo que eu tenho feito por ti e guarde aquilo que eu oriento através da minha palavra, aquilo que saiu da minha boca. Ele também pede para guardar estatutos e ordenanças, que é a palavra shukah, no hebraico, shukah. Estatutos e ordenanças são regras, são limites, aquele famoso não faça isso, né? Não faça aquilo, se você fizer vai ter um castigo, né? Vai ter o juízo, que são um lado que a gente tem que estar atento. Então essas regras, que são várias, ao todo, só para vocês terem uma ideia, entre estatutos, juízos, testemunhos, preceitos, são mais de 603, considerando os mandamentos também. Então ele ordena, cumpra os mandamentos, mas também fique atento às regras, porque as regras te dão limites. As regras, é claro que nós temos regras que são muito claras para aquele deserto de 2000 e poucos anos atrás, de 3 mil anos atrás, de 3 mil anos atrás, sabemos disso, mas sabemos que também hoje nós temos regras que nos direcionam para uma vida saudável, para uma vida que deve ser vivida. E os preceitos
que é o Mishmeret. Mishmeret quer dizer obrigações rituais, cerimoniais, como você ter o batismo, como você participar de uma ceia. Então isso eram regras que tinham com rituais. E ele complementa ali que a gente sabe que tem juízos ou sentenças, que as sentenças são, olha, se você não fizer isso, vai acontecer isso. E os testemunhos, que eram aquelas grandes festas que tinha festa tabernáculo, festa da Páscoa, eram várias festas que eles tinham que cumprir. O que Deus está falando com tudo isso? Ele está dizendo o seguinte: gente, eu estou entregando para vocês orientações, como se fosse um manual, né? Eu estou dando orientações para vocês, se vocês querem me seguir, se vocês querem me honrar. Então, se vocês querem me honrar, vocês vão ficar atentos à minha palavra e às minhas orientações. Então, olha o que a gente vai encaixar aqui para a gente chegar na adoração. Primeiro, gratidão, é sempre louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo. É eu pegar e tentar o máximo possível compreender o que sai da boca de Deus para cumprir. É conhecendo a palavra de Deus, é estudando a palavra de Deus, é escutando uma orientação, um estudo bíblico, um culto, uma orientação, que eu vou entendendo o que Deus quer da minha vida e a partir dali eu vou seguindo, por amor a Deus. E aí ele complementa lá no capítulo 8, a partir do versículo 12, e ele diz: para não suceder que depois de você ter comido e se fartado, ter edificado uma boa casa e morado numa boa casa, multiplicado todos os teus rebanhos e tuas manadas, ter conseguido muita prata e muito ouro e ter multiplicado tudo que você tem, exalte o teu coração e esqueças do Senhor teu Deus. Outra coisa que não encaixa com adoração é a exaltação a si mesmo. Porque ele está dizendo o seguinte: se você não compreender a minha palavra, se você não compreender o que eu estou tentando te orientar, se você não compreender a vida que eu quero para a tua vida, se você não compreender isso, o que vai acontecer? Pode ser que com o tempo você vai começar a crescer, você vai começar a se esquecer de mim, vai começar a se exaltar, vai perder seu tempo com tantas coisas que você não vai ter tempo para mim. Assim está dizendo o Senhor. Ele está explicando para a gente que muita gente sobe na cabeça, começa a ter as coisas. Tem gente que é engraçado, eu já vi isso acontecer muito. A pessoa estava numa luta, mas não saía da igreja, orava todos os dias, cantava, pregava, era uma bênção. Depois que começou a sair bem, depois que começou a ir bem, não tem mais tempo, porque está preso nas coisas do mundo. Então é infeliz uma coisa dessa. E outra, Deus já avisou que isso poderia acontecer. Ele está dizendo lá: guarda para você não se esquecer de mim, para não suceder que você exalte o seu coração. Deu para entender até aqui, gente? Vamos continuar. E te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra de servidão, te conduziu daquele grande e terrível deserto, no meio de serpentes e escorpiões, naquela terra árida, que não havia água, ele fez sair água para vocês. No deserto alimentou com maná, a fim, ele deixou vocês no deserto, ele diz aqui, vocês que são aquele povo de Israel, eu deixei vocês a fim de te humilhar e te provar, para que nos teus últimos dias possa te fazer o bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Então ele está dizendo assim: olha, eu tive que dar um treinamento para vocês, deixar vocês no deserto, senão vocês iam achar que vocês que estão conseguindo todas as coisas. Deus conhece todos nós, e o grande ponto que Deus mais quer da gente, que é essa proximidade dele, é a gratidão pelo que ele está fazendo por nós, a nossa proximidade em cumprir o que ele quer das nossas vidas, e não exaltar o nosso coração a ponto de achar que não precisamos mais dele. Então esse aqui é o cenário, e aí ele complementa no versículo 18: antes te lembres do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para você adquirir riquezas, a fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Se você puder, leia de novo capítulo 8, de 11 até o versículo 18. Dê uma lidinha lá e você vai ver que o que Deus mais quer é que você não aparte o seu coração dele. Que você busque entender para compreender, para poder botar em prática aquilo que ele quer na tua vida.
que você entenda cada dia, o que é certo fazer, o que não é certo fazer, o que deve fazer, o que não deve fazer, e buscar em todos os momentos agradecer a Deus por aquilo que está acontecendo com você. Existe um outro capítulo que eu também sugiro que vocês leiam, que é Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, de 1 a 18, por favor, dê uma lida, que vocês vão estar complementando isso que nós estamos falando aqui, tá? Capítulo 3 de Provérbios, é importante. Ele lá, filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias e anos de vida e paz. Não se afaste de ti a benignidade, a fidelidade. E aí ele começa a falar. É o que mais Deus quer de você e de mim, que a gente esteja próximo dele, cumprindo os seus mandamentos. Porque quando você é grato e você obedece, você está ali no ápice para poder louvar ou adorar. Tá bom? Então vamos lá. Então o que é o louvor? O louvor é quando eu expresso e externalizo de uma forma que as pessoas possam ouvir, vão ouvir ou não, mas elas podem ouvir, elas vão ouvir eu falar a respeito de Deus. Então o louvor é quando eu expresso com o coração cheio do Espírito Santo e com alegria, eu expresso o quanto Ele é bom, o quanto eu sou grato, o quanto é bom adorá-lo, o quanto é bom servi-lo, o quanto é bom obedecê-lo. Então a expressão de louvor pode ser através de um cântico, através das danças, através de até você estar lá orando com todo mundo e se alegrando, e você expressa para todo mundo a alegria que você sente em servir a Deus, a alegria que você sente em falar sobre o que Deus faz. Deus é soberano sobre toda a terra, o Senhor vem para guerrear, o Senhor é o nosso braço de vitória, a Ele toda a honra e toda a glória. Quando você faz isso, você está louvando a Deus. Você pode louvar a Deus, às vezes sozinho, cantando, né? Às vezes você não está cantando lá. Oh, glória a Deus, aleluia, está lá no louvor, e está cantando ao Senhor, e está louvando a Deus. E você está cantando, e você está louvando, e você está expressando. O vizinho às vezes vai ouvir, outra pessoa vai estar ouvindo, ou às vezes ninguém está ouvindo, mas os anjos estão ouvindo. Você está falando a respeito de Deus. E não só isso, depois eu separei aqui para vocês, se vocês quiserem anotar, o Salmo 9, 18 e 28. São louvores maravilhosos lá, que aqui ele diz, olha o Salmo de Davi, no capítulo 9, ao regente do coro, ele está dizendo assim: ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as tuas maravilhosas coisas que tens feito. Por causa de ti me alegrarei, ficarei feliz, cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Então, ele está cantando para todo mundo o quanto ele é bom por tudo o que ele fez por nós. O capítulo 18, verso 2, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é uma rocha em que me escondo, Ele me protege como um escudo, Ele é meu abrigo, e com Ele eu estou seguro, eu clamo a Deus pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus o Senhor. Ele também está lá no capítulo 28, louvado seja Deus o Senhor, pois Ele ouviu o meu grito de pedido de ajuda. O Senhor é a minha força, é o meu escudo, com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz e eu canto hinos de louvor. Então o louvor é quando você agradece a Deus por tantos livramentos que Ele está te dando, por tanta graça que Ele está fazendo cair sobre a sua vida, portas que Ele abre, bênçãos que Ele te entrega, você está louvando. Outro, que é no Salmo 79, que ele vai falar que você deve, olha só, então nós que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós, os nossos descendentes, te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor. Outra coisa que é no louvor, o louvor ele é ensinado. Então você pode ensinar um coral cantar um louvor, você pode ensinar uma pessoa a louvar, a escrever, e fazer um texto, fazer uma poesia, fazer oração. Então você vai ter, ele deve ser ensinado. O louvor deve ser ensinado para que todos possam estar louvando. Hebreus capítulo 13, versículo 15.
Por isso, por meio de Jesus Cristo, oferecemos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dado por lábios que confessam sua fé nele. Então, ao invés dos sacrifícios que tinham no ano passado, o nosso cântico, o nosso louvor, são sacrifícios pela gratidão que nós temos a ele. Então existem sacrifícios de louvor, é momentos que você vai se dedicar a cantar para o Senhor. Você pode fazer isso de manhã, você pode fazer isso durante o dia, eu faço isso no dia todo, boto lá o louvor e vou lá louvando. Como minha memória é meio complicada, assim, eu para cantar só consigo cantar com letra, né? Senão eu não lembro a letra. Então eu estou lá, aí eu vou cantando, vou louvando, vou adorando, aí eu vou aprendendo um pouquinho, me esqueço tudo, mas depois eu canto de novo. E aí é aquilo de sempre estar louvando. Falando para todo mundo, falando para se tem vizinho que está escutando, se tem anjo que está ouvindo. Eu só sei que eu estou lá louvando e bendizendo o nome do Senhor como um sacrifício de louvor. Paulo e Silas, depois de receber a ordem, eles foram presos. Paulo e Silas foram presos. E o carcereiro jogou eles numa cela que ficava lá no fundo da cadeia. Prendeu os pés entre 2 blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? Orando e cantando hinos de louvor. Eles estavam louvando a Deus. Os presos estavam escutando, todo mundo estava escutando, e os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu, abalou o alicerce da cadeia, e naquele instante todas as portas se abriram e as correntes se desprenderam, e os presos, ficaram livres. E é claro que depois tem a história que mostra que Paulo lá conseguiu, todo mundo ficou calmo, ninguém fugiu, ficou tudo certinho. Mas olha que coisa legal, Paulo e Silas estavam louvando, mesmo numa situação difícil. Então o louvor, ele também deve ser realizado em momentos que são difíceis. Em momentos de dificuldade, ao invés da murmuração, canta. Ao invés da tristeza, canta. Ao invés de entrar em depressão, bota um hino de louvor. Bate de frente. Tem tristeza? Bota um hino de louvor. Coloca um hino de louvor em casa para todo mundo ouvir. Põe lá Osélia, Meire, quem mais que está aqui com a gente? Deixa eu ver quem mais que tem. Maria Gregório. Todo mundo que está entrando aqui, ó. Está aqui, mas Renata também. Põe louvor. Na hora que tiver lá assim, está meio tribulado, vou botar um louvor. Mas é tiro e queda. Sabe o que ajuda para mim, para sair assim de problemas mais difíceis? É pedir para o pessoal orar por mim e botar louvor para cantar. Aí é uma benção, é muito bom. Então, isso aqui é louvor. O que a gente pode colocar é que o louvor é uma manifestação de algo que está lá no meu interior, que eu coloco para fora no exterior, manifestando pelo Espírito Santo a minha gratidão por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele pode fazer. E uma coisa legal que eu coloquei aqui, olha, não apenas para Deus, mas para dizer aos outros como Deus é bom. Então o louvor não é só para Ele, que às vezes a gente louva Ele escutando, ou falando para Ele, mas também para que outros também escutem. E não precisa só ser relacionado com a música, mas o verdadeiro louvor vem de dentro do coração, vem de dentro da sua alma, vem de dentro para agradecer por tudo que Ele está fazendo por nós. Agora vamos para a adoração. A adoração já tem uma diferença. Olha só, vou ver aqui, ó. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Isso aqui está em Lucas 17, versículo 15. Lá em versículo 7, 36 de Lucas também diz, um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele, sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava lá, foi correndo para lá, pegou um frasco de alabastro com perfumaria, com alguns perfumes que deve custar em torno de 10 a 15 mil reais. Ela pegou, ficou lá aos pés de Jesus, chorava com as suas lágrimas, enxugava, e enxugou seus próprios cabelos e beijava os pés de Jesus e derramava o perfume sobre ele. A adoração, meus queridos, é você se prostrar diante do próprio Deus, diante de Jesus Cristo, e se prostrar diante dele, entregar seu coração,
sua vida, entregar tudo que você tem, entregar o melhor que você tem para Ele. Aí você não está falando com outros. Ali ele estava se ajoelhando diante de Jesus. Aquela mulher estava dando o melhor dela para Jesus. Ali não é cantar para os outros escutarem. Ali é você falar para o seu próprio Pai. É você falar com o próprio Deus. Louvor você fala até com Ele, mas você fala para todo mundo ouvir. Adoração é você e Deus. É você chegar, Pai, cadê tu, Pai? Eu te amo, Pai, você está aqui, Pai. Eu te adoro, Pai. Tua presença está aqui, Pai. Se apresenta para mim, Pai. Eu creio em Ti, Pai. Eu falo contigo, Pai. O Senhor é bom, Pai. Eu te amo, Pai. Você está vendo que é uma relação direta entre você e Deus, aonde você o coloca como o primeiro de tudo na tua vida. Adorar é colocá-lo em primeiro de tudo na vida. E colocá-lo em primeiro de tudo na vida vem com gratidão e obediência também. Eu sou grato porque Ele é tudo na minha vida. Eu sou obediente porque Ele é tudo na minha vida. Deus está falando com você, Ceci, Neide, todos que estão entrando agora também, Deus está falando com você. Adoração é você chegar na presença de Deus e olhar nos olhos de Deus e falar: Deus, o Senhor é tudo para mim. Louvado seja o teu nome. Eu te adoro. Eu me prostro diante de ti. E isso deve ser uma prática adotada, que a muitos não é ensinado. A muitos não é ensinado. E o Senhor está ensinando você hoje aqui a dedicar um tempo da sua vida, dedicar um tempo da sua existência aqui na Terra, para parar. E ao invés de ir na internet, ir na rede social, ou fazer o que tem que fazer a comida, limpar a casa e trabalhar, deixar um tempo para adorar a Deus, para falar para Deus a grandeza dele. Mas preste atenção, não dá para você falar da grandeza de Deus se você não conhece a Deus. Não dá para falar da grandeza de Deus se não consegue entender o que Ele quer para a tua vida. E o que Ele quer para a tua vida está na palavra de Deus. Então olha que conexão que a gente precisa ter. Eu preciso estar em contato com a palavra que sai da boca de Deus, para ouvir a palavra que sai da boca de Deus, para praticar aquilo que Deus quer para a minha vida, e com essa prática receber as bênçãos de Deus, e eu a partir dali ser grato a Ele, e eu poder falar para Ele o quanto Ele é bom para mim. E ter esse momento de gratidão com Ele. Meire, que está aqui com a gente também, olha o que Deus também está falando para mim. E quem não conhece a palavra de Deus pode adorar? Pode. Chega lá, dobra o joelho, fala: Senhor, eu nem sei o que falar, mas eu estou aqui para dizer que eu te amo. Pronto, você está adorando a Deus. Se você parar um minuto e falar direto com Ele: Deus, eu nem sei orar, mas eu quero dizer que eu te amo, você está adorando a Deus. Você está colocando Ele em primeiro lugar. Olha, outra questão. Isaías 29:13. O Senhor diz: esse povo ora para mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Durval, vou repetir aqui, ó. Durvalzão, está aí comigo. Olha aqui, Durval, vou repetir. Isaías 29:13. Se você puder, anota na tua Bíblia aí. Olha só. O Senhor diz: esse povo ora para mim com a boca e me louva com lábios, mas o coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem ficar repetindo. Repetição. Vai lá e faz aquela oração repetida, vai lá e faz aquilo repetido, vai lá e faz aquilo de cor, põe no piloto automático, vai para a igreja de cor e salteado, volta da igreja de cor e salteado, vai lá para a reuniãozinha do grupo, vai lá para fazer isso aqui, vai lá, faz tudo de cor e salteado, mas o coração não está lá. Então, o que o Senhor está colocando aqui, que ainda, infelizmente, existem aqueles que não conseguem adorar a Deus, porque fazem as coisas
pela própria natureza humana. Fazem porque tem que fazer, mas não fazem para obedecê-lo, para engrandecê-lo, para adorá-lo. A adoração tem que vir lá do coração. Não adianta você pegar, orar 500 Pai Nosso. Não adianta você ir lá, dobrar o joelho na madrugada. Não adianta você fazer todas essas coisas se não for com todo o coração, com o desejo de servir e honrar o nome do nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica claro isso, gente? Adoração, outro ponto. E aí em Romanos capítulo 1, versículo 25. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a Deus imortal, Paulo está dizendo, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 asas, de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus os entregou aos desejos do coração deles, para eles fazerem coisas sujas, para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem a coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado e adorado para sempre. Amém. Outro ponto da adoração é que as pessoas, o mundo, hoje, está adorando mais coisas do que o próprio Deus. Aqui Paulo estava dizendo claramente para o Império Romano, para os gregos, para todos eles ali, aquele, né, Letícia, Vinícius que está me ouvindo aqui, sabe o que Paulo estava falando aqui? Paulo estava falando para aquela época muito claramente aqueles animais adorados, mas eu quero trazer para hoje, quantas vezes nós substituímos o nosso tempo com Deus com outras coisas? Eu não quero dizer aqui para você que você vai ter que ficar uma coisa carola, sabe? Você tem que estar 8 horas da manhã na igreja e sair de lá meia-noite, porque tinha gente que fazia isso aí, tinha gente que saía da igreja, que até o marido ia reclamar, falar, pô, a pessoa não está nem cuidando de casa lá, pede para ela ir dar um jeitinho lá em casa, que ela não sai aqui da igreja, tá? Então não é isso aí que eu estou dizendo, não. Estar muito tempo na igreja não é sinônimo de adoração. Adoração é um coração sincero na presença de Deus, para engrandecer o nome dele, gratidão a tudo que ele está fazendo, conhecer mesmo essa essência de Deus e colocá-la em primeiro lugar na sua vida, conhecendo as suas verdades, conhecendo sua vontade e cumprindo sua vontade. Mas o que acontece é que às vezes entram coisas na vida da gente que tomam o primeiro lugar. Entram coisas na vida das pessoas que tomam o coração, que tomam o pensamento, que tomam até a alma da pessoa. E aí, tudo aquilo que é colocado acima de Deus não permite que você possa adorar a Deus. Porque a adoração é quando você o coloca em primeiro lugar na tua vida. Adoração é quando Ele é tudo na tua vida. E aí sim, você está no momento de adoração. Eu quero fechar esse nosso encontro aqui. Sei que eu estou um pouquinho mais longo, mas eu precisava estar passando isso para vocês. Que eu quero pôr alguns pontos. O primeiro deles, a adoração é tão íntima que ela vai definir o teu relacionamento com Deus. Adoração é um momento de intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus, quanto mais você tiver, mais esse relacionamento vai se fortalecer. Um relacionamento de muita intimidade, de muita proximidade, de muita alegria, de muito prazer. As coisas acontecem na minha vida e até o Beneta comentou assim, precisa compartilhar essas coisas que acontecem. Eu não tenho cabeça para ficar lembrando tudo, então até me falaram para escrever livro, essas coisas, quem sabe um dia, né? Mas eu vou me esquecer de metade. Então, para não esquecer, eu vou comentar hoje aqui, nesta semana de adoração que eu tive com Deus, de intimidade com Deus, e o Senhor tocou no meu coração em várias coisas que eu estou fazendo essa semana, várias coisas. Hoje eu fui caminhar com meu filho, nós fomos caminhar aqui, caminhamos por mais de 1 hora mais ou menos, e temos que estar em forma, né? Temos uma atividade física ali, caminhamos,
Depois que nós caminhamos, paramos ali numa padaria, tomamos um café juntos, e ele ia para o apartamento dele, eu ia para o meu, ele estava se despedindo ali, e como eu estava a pé, ele iria com o Uber para casa dele, e eu viria a pé para a minha. Estava um pouco distante, dava mais ou menos ali o que? Talvez uns 400 metros, 500 metros mais ou menos. Talvez, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mais ou menos isso, mas com o sol pegando fogo. E eu olhei assim para ele e falei, ih filho, eu esqueci meu boné, hoje minha careca aqui vai queimar. Aí eu falei, ô Deus, podia mandar uma nuvenzinha aí, né? Que já aconteceu comigo, do maior sol apareceu uma nuvem. E não foi uma vez não foi uma vez. Então eu já fui brincando com ele, falei, Deus, aquela nuvenzinha ia cair bem, porque já tinha acontecido, né? E a gente está lá esperando numa sombrinha ali, esperando o carro dele chegar. Daqui a pouco passa um carro na cancela, onde nós estávamos da padaria, dá um alô, e aí Mauro? Aí eu olhei assim, era um rapaz que mora aqui no prédio, o Benê. Ele e o filho dele estavam no carro, eu falei, ô Benê, tudo bem? Tudo bem? Falei, ei Benê, você está indo para onde? Ele, vou lá pro prédio. Falei, rapaz, me dá uma carona? Ele, claro, vamos aí. Aí o Benê falou assim, eu não tinha te visto, mas o meu filho te viu. Olha lá o tio Mauro. Você vê? Eu vim sem queimar careca. A intimidade, o relacionamento meu com Deus é uma coisa assim que é eu e ele, eu e ele, eu e ele. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é meu primeiro momento de oração. Tem vezes que eu não faço o primeiro momento de oração, de adoração com ele. E aí eu fico escutando ele aqui na minha cabeça, aí eu falo, tá bom, senhor, tá bom, amanhã, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar, e hoje tal. Então é uma coisa assim, de ligação, que sinceramente eu gostaria que cada um tivesse isso, sabe? Em detalhes, em mínimos detalhes, ele vai lá e ele opera o que ele precisa operar. E em tudo isso, eu preciso a todo momento olhar para o espelho e dizer, Mauro, você não é ninguém. Mauro, você não é nada sem o teu Deus. Você não é o bonzão, você não é o que ora e que as coisas acontecem, você não é o que sabe toda a Bíblia, você não é nada de dica de nada. Você é um servo meu, diz o Senhor. Um servo para servir. Pela misericórdia de Deus é que eu estou vivo aqui. Para quem já saiu de um quase afogamento, de um capotamento de carro, de várias armas na cabeça, porque se Deus me deixou vivo até aqui é porque Ele tem um motivo, Ele tem uma experiência para mim ainda, que é eu ensinar, eu orientar, mas eu olho para mim e eu falo, eu não sou nada, de coração, não é de palavra não. E nisso eu me aprofundo em tentar conhecer cada vez mais o que Deus quer da minha vida. E tento acertar. Erro algumas vezes, corrijo, erro de novo, corrijo, erro de novo, corrijo, acerto. E aí eu faço outra e vou levando, mas nunca deixando de ter o meu momento de adoração a Ele. Momento de estar lá nesse íntimo relacionamento. Esse relacionamento com Deus é precioso quando você exercita a adoração. Outro ponto, não há nada nesta terra ou em nossas vidas que seja mais importante que o nosso relacionamento com Deus. É outra máxima que eu coloco aqui. A primeira é a minha adoração a Ele, a minha relação com Ele de adoração torna a minha relação mais íntima. E não deve haver mais nada acima dessa relação tão íntima que a gente tenha com Deus. Porque antes de qualquer coisa que a gente tem na terra, até essa camisa, essa câmera, esse computador, tudo que nós temos aqui, antes de tudo isso, Ele nos deu a vida. Ele nos deu uma vida, Ele deu só, assim, que a gente teve mesmo, nossa, era a pele e os ossos, o sangue. É isso que a gente veio para cá com isso. Tudo o resto Ele nos deu. E a nossa vida, é a nossa alma. Então, o nosso relacionamento com Ele tem que ser a primeira coisa que nós temos que tomar cuidado e temos que estar atento. Outra coisa, para se conseguir adorar a Deus, Ele deve ser a prioridade em todos os momentos. Não é só no momento que você vai dedicar a adoração. Mas lembra que a gente tem que obedecer? Lembra que a gente tem que ser grato? Isso é a todo momento. É até não atravessar a rua, é fazer uma coisa que deu certo,
Eu até quando lavo a louça, eu dou gratidão a Deus. Oh, Jesus, obrigado, que terminou tudo aqui. Aí eu fico tão feliz quando termina tudo, né? É muito bom, a gente vai lá e termina, acaba tudo e tal. Ai, que bom, oh Pai, obrigado. É a todo momento. Adorar a Deus é a todo momento. Falar com Deus é adorar a Deus, é agradecer a Deus e falar com Ele é a todo momento. Não é só num único momento. Você deve ter um momento específico para adoração, para ter ali batida. Mas a todo momento devemos adorar. E por último, nossas vidas devem ser um verdadeiro reflexo de Cristo, de dentro para fora. Nós temos que conhecer a Deus, adorar a Deus lá de dentro, isso tem que expressar para fora no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas coisas que a gente faz. A gente tem que pegar e externar Cristo, para as pessoas olharem para a gente e falar: você tem alguma coisa de diferente, você tem alguma coisa de especial, e eu quero isso que você tem, eu quero sentir isso que você sente. E aí, Cristo está falando através da sua vida. Bem, gente, era isso. A lei da adoração era o que o Senhor tinha me colocado para passar para vocês. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração e espero vocês amanhã às 8 horas da manhã lá no Instagram. Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe a todos. Obrigado por tudo.